E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Vasco da Gama segue atento ao mercado em busca de um atacante veloz, e o nome que mais chama a atenção da diretoria é o de Brian Rodrigues, jogador uruguaio de 24 anos. Segundo informações do canal Atenção Vascaínos, o clube reabriu negociações para contratar o atleta, que atualmente defende o América do México. A intenção de contratar o jogador estava em sigilo, mas agora ganhou destaque nas conversas internas do clube carioca. Rodrigues tem contrato com o América do México até junho de 2026, um vínculo que garante sua permanência até a metade de 2026. O atacante foi adquirido pelo clube mexicano em agosto de 2022, por cerca de 6 milhões de euros, o que demonstra a valorização do jogador no mercado internacional. Antes de chegar ao futebol mexicano, Brian passou por diversas equipes renomadas, como o Los Angeles FC, nos Estados Unidos, Almería, na Espanha, e Peñarol, seu clube de origem no Uruguai. O interesse do Vasco não é isolado. O Corinthians também tem demonstrado interesse no jogador, e os dois clubes brasileiros já monitoram a situação de Rodrigues há algum tempo. Ambos os times enxergam no atacante uma excelente opção para reforçar seus elencos. O América do México, por sua vez, está disposto a negociar o jogador, e o valor da transferência pode girar em torno de 5 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 30 milhões de reais na cotação atual do mercado. Desde que chegou ao América, Brian Rodrigues tem se destacado nas competições nacionais e internacionais, acumulando 86 partidas pelo clube, com 18 gols marcados e 11 assistências. Esses números refletem o impacto do atacante no time, que também conquistou 5 títulos durante sua passagem. O uruguaio se mostra um jogador decisivo, com boa capacidade de finalização e visão de jogo, sendo peça fundamental no esquema da equipe mexicana. Além de seu desempenho no clube, Brian Rodrigues também é presença constante nas convocações da seleção do Uruguai. Seu talento e consistência em campo chamaram a atenção dos técnicos da Celeste, que o convocam regularmente para representar o país. Sua participação em competições internacionais e seu papel nas vitórias de sua seleção ajudam a aumentar sua visibilidade no mercado, tornando-o um alvo desejado por grandes clubes. O Vasco, por sua vez, já conta com outro uruguaio em seu elenco, o atacante Puma Rodrigues, que tem mostrado bom desempenho em sua posição. Além disso, o zagueiro Maurício Lemos, também do Uruguai, está prestes a ser anunciado oficialmente pelo clube, o que reforça ainda mais a aposta da equipe carioca em jogadores do futebol uruguaio. A chegada de Brian Rodrigues seria, portanto, mais uma importante adição à base de atletas do país vizinho. Essa movimentação no mercado é uma clara tentativa do Vasco de fortalecer seu elenco para a temporada, buscando reforços que tragam qualidade e velocidade ao ataque. O desejo de contar com um atacante como Brian Rodrigues demonstra a ambição do clube em montar um time competitivo, que possa brigar por títulos e fazer frente aos grandes concorrentes no futebol brasileiro. A negociação, que ainda está em andamento, promete movimentar o mercado nos próximos dias. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Após uma passagem conturbada pelo Vasco da Gama, o zagueiro Léo Pelé decidiu romper o silêncio e expor suas frustrações com o clube carioca. Em declarações impactantes, o defensor fez críticas agressivas à gestão do time e ao tratamento que recebeu durante sua estadia em São Januário. Fui tratado como qualquer um, sem respeito e reconhecimento pelo que fiz em campo, desabafou o jogador, que teve sua trajetória marcada por altos e baixos. Contratado em 2022 com grandes expectativas, Léo Pelé chegou ao Vasco como uma promessa para a zaga, mas logo se viu em meio a uma série de dificuldades. Apesar de boas atuações no início, como na vitória sobre o River Plate, o zagueiro acabou se tornando alvo de críticas, principalmente pela torcida, que o considerava falho nas partidas mais decisivas. A derrota de 6-1 para o Flamengo, no Campeonato Carioca de 2024, foi um dos episódios que mais pesaram contra sua imagem,
E Léo não poupou palavras ao falar sobre esse episódio. Fui humilhado em campo e, depois, não recebi o apoio que esperava dentro do clube, afirmou. A pressão sobre o jogador aumentou ainda mais com a chegada de reforços e a perda da titularidade para nomes como Guelry Medel e Maicon. Mesmo assim, Léo continuou como capitão em alguns momentos, mas a relação com a diretoria e parte da torcida ficou cada vez mais desgastada. Tive que carregar uma braçadeira de capitão sem ter a real confiança da diretoria e da torcida, desabafou. Léo também fez questão de lembrar que sua constante presença em campo, com 95 jogos disputados, não foi suficiente para mudar a percepção negativa sobre ele. O zagueiro também não poupou críticas à maneira como foi tratado em eventos fora de campo. Em uma festa de aniversário do clube, o comediante Rafael Cunha fez uma piada cruel sobre a contratação de Léo, chamando-o de Pelé errado. Isso reflete bem o que eu sentia, uma falta de respeito constante, tanto por parte da diretoria quanto da torcida, declarou Léo, visivelmente irritado com o episódio. Com a repercussão das declarações de Léo Pelé, a torcida do Vasco se vê dividida sobre o assunto. Alguns torcedores acreditam que o zagueiro tem razão em suas críticas, principalmente por sentir que foi injustiçado e maltratado durante sua passagem pelo clube. Ele estava longe de ser o jogador que esperávamos, mas as críticas foram excessivas. A torcida precisa entender o contexto em que ele jogava, afirmou um torcedor nas redes sociais. Para esses fãs, a pressão sobre Léo foi grande demais, especialmente considerando os altos e baixos do time durante a sua estadia. Por outro lado, há quem defenda que Léo Pelé não tem o direito de fazer esse tipo de desabafo após uma temporada cheia de falhas e tropeços. Ele foi capitão do time, mas não mostrou liderança. Não tem como justificar as atuações ruins que teve, e pior ainda, depois ainda critica o clube que lhe deu a chance de jogar em um time grande, comentou outro torcedor, demonstrando revolta com as palavras do zagueiro. Para esses fãs, a saída de Léo foi a melhor decisão, e não acreditam que ele tenha sido injustiçado. Além disso, a figura do capitão tem gerado uma discussão à parte. Muitos vascaínos apontam que o zagueiro não teve o perfil ideal para liderar o time em momentos decisivos. Capitão tem que ser mais do que um jogador presente em campo. Tem que ser alguém que inspire respeito e confiança, e o Léo nunca teve isso da torcida, destacou um membro de uma torcida organizada do Vasco. A figura do capitão, portanto, segue sendo um ponto sensível na análise da passagem de Léo Pelé pelo clube. Por fim, a piada feita por Rafael Cunha, durante a festa de aniversário do Vasco, também gerou polêmica entre os torcedores. Para alguns, o humorista foi excessivamente cruel, refletindo um desrespeito que vai além do campo esportivo. É lamentável que o próprio clube e seus representantes permitam esse tipo de piada, ainda mais com um jogador que, apesar das falhas, vestiu a camisa do time, comentou um torcedor. Para outros, a piada foi apenas uma expressão do desgaste coletivo com a passagem de Léo pelo time, visto que o desempenho do jogador em campo nunca foi capaz de corresponder às expectativas. Agora, no Atlético Paranaense, Léo Pelé promete deixar para trás o que considera um capítulo turbulento em sua carreira. Com a transferência fechada por cerca de 2 milhões de dólares, o zagueiro tenta retomar sua carreira longe dos holofotes da crise vascaína. Entretanto, as críticas pesadas contra o clube carioca indicam que ele não guarda boas lembranças de sua passagem por São Januário. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.